O prazo para declaração do imposto de renda termina nesta sexta-feira, dia 28. A orientação é sempre declarar o quanto antes, mas sempre tem alguém que deixa para a última hora, né? Se você é uma dessas pessoas que ainda não fez a sua declaração e tem alguma dúvida, fique atento, porque eu vou conversar agora com o contador Chico Augusto, que vai esclarecer para a gente algumas dúvidas em relação a isso. Chico, quem tem que declarar o imposto de renda? Fernanda, todos os contribuintes que tiveram receita acima de R$ 28.559,70, eles têm que declarar. E também se tiveram rendimentos isentos acima de 40 mil e rendimentos de atividade agropecuária acima de R$ 142.798,59. Então, esses contribuintes, eles são obrigados a apresentar a declaração. O que não impede que a pessoa teve rendimentos diferentes do que nós falamos, mas eles podem também apresentar a sua declaração. Então, este prazo, como você disse, ele encerra-se agora na sexta-feira, dia 28, então já está muito curto. Nós, profissionais da contabilidade, que estamos trabalhando dentro desse setor, nós estamos assim na reta final, né? Ajustando as últimas declarações. Geralmente, muita gente deixa para a última hora, isso prejudica muito aquele contribuinte que tem restituição. Porque a restituição do imposto, a Receita trabalha com ela a partir das entregas. Então, quem entrega primeiro, né, tem toda a condição de receber a restituição primeiramente. Então, é importante que a pessoa já tenha entregue a sua declaração, mas ele também vai ter ainda a sua restituição normalmente, só que atrasa um pouco mais para o final. Outra preocupação muito grande que o contribuinte precisa de ter é em relação a questões de falhas na declaração e a declaração cair em malha fina. Hoje, a Secretaria da Receita Federal, ela tem um acompanhamento muito moderno, o sistema eletrônico ele é amplo. Então, existem em torno de 9 sistemas de informações, declarações de imposto de renda à pessoa física, a declaração de retenções na fonte, declarações imobiliárias, declarações dos cartórios, declarações das empresas de crédito, dos bancos, que informam para a Receita Federal os dados do contribuinte. Então, se o contribuinte fornecer na sua declaração dados diferenciados daqueles que já caíram no site da Receita, a sua declaração, logicamente, ela vai para a malha fina, naturalmente, ela vai para a malha fina, e então o contribuinte, neste caso, ele vai ter a condição de retificar a sua declaração ou prestar à Receita Federal as informações que forem convenientes. De um modo geral, ele, nesse caso, ele vai fazer a sua retificação. E é importante ele fazer a retificação o quanto antes, para que ele, inclusive, possa antecipar isso. Logo depois que ele fizer a entrega da sua declaração, ele pode acessar o site da Receita Federal para saber se a sua declaração foi processada. No site vai aparecer o processamento ou não, e já as pendências que tiveram ocorrido, porque aí ele já pode retificar com uma nova declaração. Então, neste caso, ele não terá penalidade, porque já faz a sua retificação, já fez a declaração anterior, então não tem multa por atraso na entrega da declaração. Essa retificação é uma retificação natural. Então, são dados assim que a gente passa para os nossos telespectadores, que são importantes na hora da preocupação de fazer a declaração. Você fazendo essas declarações com base de documentos firmes, os documentos fornecidos pela empresa, documentos reais, as deduções, especialmente na área médica, na área dos hospitais, dos médicos, de dentistas, elas têm que ter a informação, o contribuinte tem que ter o documento, o recibo das instituições ou das pessoas que prestaram o serviço, para que vai haver um cruzamento das informações dos prestadores do serviço com as informações do contribuinte. E se essas informações não baterem no site da Receita, a declaração vai para a malha fina. Então, é muito importante esses detalhes. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade e pedir aos nossos contribuintes uma colaboração que é muito importante para o nosso município. É que o contribuinte ele faça a doação para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente
para que os valores possam ser direcionados para o fundo municipal e para as nossas entidades filantrópicas, especialmente que nós podemos citar, por exemplo, a APAI, a Fundação Menino Jesus. O contribuinte ele pode direcionar 3% do total do imposto devido para o fundo municipal, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, 3% iria, ao invés de ir para a Receita Federal em Brasília, para o cofre geral, ele vem para o cofre municipal do fundo. E isso é muito importante para o nosso município, porque vem ajudar as nossas instituições, as nossas entidades que trabalham com muita dificuldade, né? Então, isso aí não custaria mais nada ao contribuinte, é apenas uma opção que ele faz no momento de gerar a sua declaração e na hora de recolher a diferença de imposto, ele vai recolher em duas guias, um DARF, que é o DARF da Receita Federal, e o outro DARF, que é o DARF direcionado ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, isso é muito importante. Então, o que nós colocamos, assim, a princípio é isso, é a preocupação que o contribuinte tem de cumprir o prazo da Receita, que vai encerrar agora na sexta-feira, e esses dados principais que nós te passamos. Eu não sei se você tem ainda alguma informação, nós estamos à disposição. Quem não fizer a declaração, Chico, o que acontece com essa pessoa, com esse contribuinte? Olha, se ele for obrigado a apresentar a declaração e não a apresentou, a Receita vai notificá-lo. Então, nesse caso, ele vai ter que recolher, vai ter que fazer a sua declaração, entregar a sua declaração para a Receita e, nesse caso, ele estará sujeito a uma multa de R$ 165,74 e tendo o imposto a pagar e também uma penalidade pelo atraso no recolhimento do imposto. Então, a pessoa tem que ficar atenta, porque, no mínimo, ele estaria sujeito a essa multa de R$ 165. Agora, tornando a dizer o seguinte, que se a pessoa entregar com alguma falha, com alguma deficiência, se retificar, aí não tem problema, ele não estaria sujeito a essa penalidade da multa pelo atraso na entrega. Mas se não entregar, ele estará sujeito a essa multa de R$ 165,74.